Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Srila Prabhupada, Jai Sri Sri Radha Krishna Gauranitai, ao Mahamantra Hare Krishna, todos os devotos reunidos. Haribol, Haribol, Haribol. Então hoje nós vamos falar um verso do Bhagavad Gita, verso 9 do capítulo 10. O Senhor Krishna está falando para Arjuna. Nesse capítulo 10 fala-se da opulência do Senhor Krishna. Arjuna queria conhecer, né, como é que Krishna ele se manifesta nesse mundo, né? Porque tem pessoas que conseguem compreender Deus de uma forma específica. Muitas vezes você não vai ver assim Deus diretamente, como Arjuna estava, né, observando no campo de batalha, e aí Arjuna acaba mostrando assim como é que Deus se manifesta. Então Krishna ele se revela como ele aparece em várias manifestações materiais desse mundo. Aí ele mostra, né, por isso que é chamado a opulência do absoluto, esse verso. Porque Krishna ele é a fonte original de toda a existência espiritual e material. E quando Krishna estava aqui ensinando a Arjuna a filosofia da sabedoria suprema, a Arjuna naturalmente perguntou a ele como ele se manifesta nesse mundo, porque muitas pessoas vão aceitar se render a Krishna compreendendo que tudo é energia de Deus e que podemos contemplar tudo nesse mundo como uma manifestação de Krishna. Essa é a importância desse capítulo. Até mesmo para as pessoas que não são muito assim espiritualizadas. Porém, contemplando os elementos da natureza material, as qualidades, os seres, né, os semideuses, as energias, tudo você acaba entendendo que não há como algo ser diferente de Deus, né, Krishna. De modo que é uma forma inteligente nesse diálogo do Bhagavad Gita para que as diversas classes de pessoas, em cada capítulo do Gita, possa tocar o coração e ela se render realmente a Krishna, que é o assunto que nós vamos falar hoje aqui, né? Nesse verso 9 do capítulo 10, o Senhor Krishna ele está dizendo: conservando-me sempre em suas mentes e fazendo a sua vida confluir com a minha, glorificam-me constantemente, regozijam-se e são felizes. Eu, de contínuo, os ilumino e inspiro, e eles instruem uns aos outros, e com a luz do seu espírito dissipam as trevas e a ignorância do mundo exterior. Entende? Esse verso é muito interessante, porque nesse verso está claro e definido pelo Senhor de como você pode viver pleno e feliz onde estiver, em qualquer mundo, em qualquer dimensão espiritual. Temos que entender isso, né? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter uma plenitude de vida. E nesse verso, o Senhor Krishna está dizendo diretamente o que devemos fazer. Certo? Então, de alguma forma, temos, né, que nos preparar internamente para receber as bênçãos de Deus. Porque toda a vida é regida unicamente por Ele. Toda a vida de qualquer ser, de qualquer manifestação, de qualquer qualidade
que se expresse é a vida de Deus em manifestação. Entende? Então nós temos que nos preparar internamente para receber essa bênção de Deus, para sentir a vida de Deus em nós. Porque Krishna, né? Krishna, ele é a vida da nossa vida. Por isso, se nós tentarmos, né, se tentamos viver uma vida sem essa conexão com Deus, Vishnu, Krishna em nosso coração, o resultado natural disso será o quê? A morte em vida, né? A infelicidade, a insatisfação. Porque como que você pode viver separado da vida da sua vida? Se a sua vida ela acontece, é porque a raiz da sua vida, de qualquer ser nesse mundo, é Deus. De modo que o que Krishna fala nesse verso é que você está tentando viver sem se conectar com Ele. E daí só vai ter, né, o quê? Infelicidade. Morte em vida, né? Eu lembro quando Jesus, né, estava resgatando aquele homem rico, né, e ele chegou uma hora que ele falou que estava vindo o enterro, ele falou assim, não, Jesus, agora eu não posso ir com você porque eu tenho que enterrar os meus parentes. E Jesus disse, né, siga-me, siga-me. Jesus representava o quê? A força crística, essa força da conexão com Deus. E aí ele falou, siga-me, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Isso quer dizer morto em vida. Se a pessoa não está vivendo a vida de Deus, naturalmente, nessa conexão consciente, basicamente pode-se dizer que ela está morta. Uma pessoa cuja vida não está associada com a vida suprema nesse mundo, não tem diferença dela entre ela e uma pessoa morta. Ela está vivendo como, sei lá, uma árvore, uma planta, né? Temos que ter essa consciência bem forte em nós, certo? Então, o Krishna ele vem a esse mundo com o maior carinho, né? Passar esse conhecimento. Então a gente se pergunta, né? Mas o que Krishna pode fazer por você, né? O que mais ele pode fazer? Ele vem a esse mundo por causa dos seus devotos queridos. Esses devotos estão sempre sendo ameaçados pelos demônios, né? Que não aceitam o quê? Não aceitam a religião, não aceitam a espiritualidade, não aceitam a luz. Atualmente mesmo podemos ver várias pessoas que estão querendo assim, dissipar, né? Destruir todas as religiões, instalar o ateísmo no mundo. Os seres demoníacos não conseguem ter essa conexão com Krishna, né? Com Deus. São pessoas que estão sempre sofrendo, infelizes, mesmo que tenham todo o poder e, né, dinheiro e fama no mundo, essas pessoas elas estão completamente enlouquecidas, né? Porque se a vida da gente não se conecta com a vida de Deus, é uma vida assim, não tem sentido. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita, né? Repetindo, verso após verso, capítulo após capítulo, para que nós possamos percebê-lo, né, dentro do nosso coração. Quando Krishna vem aqui, ele vem só pelo amor que ele tem pelos seus devotos, né? Krishna ele é capturado pelo amor de seus devotos. E aí quando ele percebe que os seus devotos estão sofrendo muito e não tem outro recurso, né? Não podem praticar a religião porque eles são encurralados por um sistema que quer destruir isso. Então, assim, Krishna cria uma situação, ou no caso de Krishna, ele veio pessoalmente naquela época para também erradicar, né, todos os demônios desse planeta. Não é possível, né?
não está dentro do plano de Deus constituir uma humanidade e essa humanidade viver assim completamente degradada. Isso não está dentro do plano de Deus. Quando Krishna cria essa existência material, né, esse universo, e coloca, né, vários tipos de seres, vários planetas, tudo está dentro de uma hierarquia de luz que está capacitando o espírito, através das formas, a evoluir a esse ponto de plena consciência espiritual, entendendo quem é Deus em seu coração, para assim sair, né, dessa condição doentia. De modo que quando o próprio Deus vem, então isso é muito mais incrível, né? Então esse verso aí que nós acabamos de ler, vamos estar discutindo, é o que Krishna está pedindo. Temos que estudar esse verso com muita consciência, né? Porque Krishna está descrevendo tudo como é a vida de uma pessoa demoníaca no capítulo 16 do Bhagavad Gita. Qualquer dia vamos estudar, mas se você tem curiosidade, vai lá ver, né? Até mesmo fazer uma autoanálise, o quanto que você está preso também em certas tendências demoníacas e o quanto você tem que se libertar de tudo isso. Então, Krishna, quando ele vem aqui, ele vem com muito amor, né? Deus é o amor infinito. Imagina, Deus ele nunca nos abandona, e mesmo porque ele está dentro do nosso coração, sempre falando, né? Sempre falando a mesma coisa. E aí ele vem pessoalmente para criar essa história, para mostrar que ele existe, que ele tem passatempos no mundo espiritual, e ele vem demonstrar aqui para a gente. Se você entende isso, né, a sua vida depende de entender a vida de Deus, para que após a morte desse corpo, você vá também desfrutar dos passatempos eternos de Deus. Então Krishna, ele vem e ele está dizendo assim, pô, eu estou aqui no seu coração, me perceba, estou aqui dentro de você. Por que você não tenta me sentir com profundidade? Né? Assim, Krishna. Por que você não me dá uma chance da minha vida ser a expressão da sua vida, para que tudo fique em harmonia? Não há condição de ter harmonia na vida de ninguém se a vida daquela pessoa não estiver sendo a expressão da vida de Deus. É isso que você tem que entender. Não há condição de você viver sem a raiz, sem a base divina na sua existência. A Maya, a maior ilusão, é quando você acha que você é separado de Deus. Certo? Não existe Deus e uma outra coisa. Existe somente Deus, você é uma manifestação de Deus. E também outra ilusão é quando você acha que é Deus. Você não quer ser uma parte integrante de Deus porque você é muito orgulhoso, aí você fala assim, não, eu sou Deus. E daí há muitas filosofias nesse planeta tentando colocar você nessa posição suprema, e você não passa de um ser iludido, né? Iludido aqui por essa Matrix. Imagina, Krishna ele nunca fica iludido, nunca, jamais. Krishna controla a ilusão, de modo que tentar criar uma filosofia onde fala que Deus fica sujeito à sua própria ilusão é a maior de todas as ilusões. Né? Temos que tomar mais consciência, parar de especular, certo? Então, se você quer uma harmonia na sua vida, né, entenda isso, seja mais, né, humilde. Então, Krishna está falando assim, por que
Por que que você hesita e duvida das minhas palavras e das minhas promessas? Bhagavad Gita está aí, palavras diretas de Krishna. E Krishna prometendo, se você realmente me encontrar no seu coração, com a sua sensibilidade, com a sua devoção, eu prometo para você que você vai ser cuidado pessoalmente por mim. Essa é a maior bênção, a maior dádiva. Qual é a dificuldade? Né? Então, Krishna está falando assim, eu vim aqui só para tentar resgatar o seu amor, para despertar a sua vida real. É isso que Deus está fazendo. Seu amor por ele está completamente adormecido. Você está amando a ilusão. Assim, Krishna, ele vem, ele está explicando, você tem que amar a mim, eu estou vindo aqui para resgatar a sua devoção, seu serviço, sua paz, a sua felicidade. Mas a pessoa tenta, né, seguir uma vida diferente, ignorando a suprema personalidade de Deus. Então, Krishna está falando assim, né? Ouça-me e tente ser uma parte desse lindo serviço que cabe em todas as almas, que são minhas partes integrantes. Todo mundo, né, deve agir em conjunto para viver essa vida feliz com Deus. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu ele está glorificando o Sri Krishna Sankirtana, né? Todo mundo unido, glorificando a Deus no coração, a Krishna no mundo espiritual, os passatempos de Deus. É isso que Deus quer, todo mundo feliz nesse mundo, tendo Ele como centro, né? Participando desse movimento, né, que se fala, né, da consciência divina. Assim, Krishna está nos pedindo, né, nesse verso, logo no início, que nós o mantenhamos em nossa mente. Temos que estar sempre pensando em Krishna. Porque senão, se a gente não fizer isso, para onde que vão os nossos pensamentos? Né? Você não pode parar a sua mente, os seus pensamentos. Aí Krishna fala, se você não está pensando em mim, né? Se nós não estamos vivendo na realidade última da existência, no refúgio dos pés de lótus do Senhor Krishna, então nós só poderemos ser servos equivocados de Maya da ilusão. Nosso pensamento é uma máquina, né? Nossa mente é uma máquina poderosa de produzir pensamentos. E os pensamentos são, vamos dizer assim, os tijolinhos que constroem a nossa vida emocional e física. Se nós não estamos pensando em Krishna, em Deus, estamos construindo sempre algemas, né? Prisões, hospícios, onde vamos viver uma vida completamente, né? Vamos ser mortos nesse mundo aqui. Então Krishna está falando no início desse verso, para que a gente conserve ele sempre na mente. Esse é o treinamento espiritual. Prática espiritual significa que você está usando a sua vida de uma forma consciente, observando os seus pensamentos, direcionando-os de uma maneira firme para esse centro supremo que é o Senhor Krishna. É isso que ele está nos pedindo inicialmente, né? nesse verso. Então, estar em Maya vai trazer o que na sua vida? Né? Vai trazer o quê? Vai trazer o quê? Dor e vazio. Dor e vazio. Todas as pessoas nesse mundo material estão sofrendo terrivelmente, não sabem por quê, né? Agora sabem, né, que você está ouvindo essa aula, você sabe por que você está vivendo sempre com algum tipo de dor, né? Psicológica, emocional, física, e também um vazio. Vazio. Se sua vida é como uma folha fora da árvore, né? Se a sua folha está no chão, não está
junta da árvore que dá a seiva, que dá a vida, então essa folha ela vive um vazio, né? Não faz sentido. A sua folha tem que estar trocando energia com a árvore da qual ela faz parte. É muito fácil compreender isso. É igual, por exemplo, um parafuso fora da máquina. Está ali no chão, né? Ou então a pessoa corta a mão do corpo e essa mão não serve para nada mais. É um vazio. De modo que a maioria das pessoas nesse planeta que não quer se render a Deus através simplesmente do amor, né, da pureza amorosa, essas pessoas não têm preenchimento interno. São folhas caídas ao chão, parafusos fora da máquina. Dessa forma, você tem que pensar bem, né, no que você está escolhendo na sua vida, né? Escolhendo na sua vida. Então, dor e vazio. Dor e vazio. Essa é o movimento da vida das pessoas nessa energia material quando elas não aceitam o pedido, né, de Deus, que está aqui, mas também ele respeita a nosso livre-arbítrio. Podemos escolher sofrer eternamente ou podemos imediatamente nos rendermos a ele e já começar a sentir o estado de felicidade espiritual. Tudo vai depender do que você está decidindo na sua vida, certo? Então nós temos que fluir com Deus. Não há assim outra saída. Tudo é Deus. Você está inserido dentro de Deus. É como uma célula que tenta fluir sem estar querendo cooperar com o corpo. Não é possível isso. A célula tem que cooperar com o todo, com o corpo. Senão ela vai ser eliminada do sistema, né, orgânico. Da mesma forma, quando você não está vivendo consciente de Deus, você está criando a própria situação onde a sua alma vai ser dispensada para outras dimensões mais, vamos dizer assim, infernais, né? Quanto menos conscientes estamos de Deus, mais a nossa vida se parece a um inferno. Imagina, dor, infelicidade, sofrimento, não sentir a presença de Deus no coração, tudo isso aí é muito, né, inóspito, é um deserto da alma, ou a noite escura da alma. E Krishna ali vem, fala o Bhagavad Gita com o maior carinho, com amor, e as pessoas nem leem o Bhagavad Gita, nem têm interesse em se aprofundar, ou conversar com outras pessoas, ou estar ouvindo aqui uma palestra como essa. Temos que ser mais conscientes, certo? Então não tem outra saída, né? Não adianta você especular que há outra saída, além de você não fluir, você querer fluir com outra coisa sem ser Deus. Porque não há outra coisa, só há Deus. E quem é Deus? Krishna está se revelando como Deus. E aí você se rende aos pés de lótus dele, né? Então, qualquer problema que nós tenhamos nessa vida é oriundo desse sentimento egoísta de que podemos ter uma vida completamente independente de Vishnu Krishna, de Deus. Você acha que você pode ser completamente independente dele? Você prefere não acreditar em Deus, ou duvidar, né, da existência dele, porque o seu falso ego é muito grande. Não vou me render a Deus, eu vou ser completamente, como se fala, é como se fosse um anjo caído, né? Tem a história dos anjos caídos, que o chefão lá quis assim, ter essa posição de Deus, né? E aí quando você não aceita se render a Deus, você cai, né? Cai da sua posição, por mais elevada. Nesse caso aí eram arcanjos, né? Arcanjos caíram daquela posição porque
porque, né, acho que faz parte, né, do plano divino da nossa história aqui, mas mostrando assim. E aí temos que tomar bastante cuidado, né? Ser independente de Deus, assim. Nós somos servos eternos amorosos de Krishna. A dependência nossa é completa. Quando somos dependentes de Deus, recebemos altos níveis de energia, de bem-aventurança, de felicidade. Não é como ser um servo aqui desse mundo, que você fica como um escravo de um patrão que te explora, né? Não é assim. Quando você se rende a Krishna, a troca de energia é maravilhosa, é suprema, é tudo de bom, né? Então, nós não podemos ter essa vida completamente independente de Deus, que está nos dando e conservando a nossa vida em ação, em todos os mundos e dimensões em que estivermos, certo? Deus, ele está no seu coração conservando a sua vida, mantendo a sua existência, mantendo todo esse universo, configurando o plano dele, no qual você, como uma célula dentro de um corpo, está seguindo a sua vida. Só que você tem que seguir consciente do divino e se render aos pés de lótus dele, certo? Não importa em qual mundo você esteja, em qual dimensão, em qual universo, Krishna, ele é conhecido em todos os universos, certo? E ele tem esse poder místico de vir pessoalmente e se revelar. Ou então ele vem como uma encarnação, uma expansão, ou ele manda devotos puros dele do mundo espiritual vir aqui nos avisar. Mas as pessoas são muito turronas, né? São muito fechadas. Falso ego é terrível. A mente, quando é inimiga, é o próprio diabo em ação. Temos que ser mais humildes, né? Mais sensíveis a Deus que está em nosso coração aqui e agora. Deus não está em outro lugar, Ele está, mas está aqui junto de você. Converse mais com Deus. Aquieta seus pensamentos, né? Centraliza ele nos pés do divino, né? Porque Krishna está dizendo nesse verso que ele é o motivo da glória suprema, né? Mas nós, em ignorância ou esquecimento, estamos o quê? Fazendo o quê? Glorificando pessoas e situações, coisas assim, materiais temporárias. Você está deixando de glorificar aquele que é a glória suprema para glorificar coisas superficiais, temporárias, artificiais. O entretenimento, né, da pessoa que já morreu para o espírito, viver tentando encontrar prazer da mente nas diferenças, né, nos objetos do mundo material. E assim você pode ver a sua própria vida, você não está satisfeito, não tem realização. É como se um dia fosse uma chatice atrás do outro. Você não tem aquela ânima, aquele entusiasmo. Seu coração não está vibrando, né, nesse amor de Deus. Isso é muito ruim, né? É muito ruim. Então isso pode falar o quê? É um absurdo. E o fruto dessa adoração a coisas temporárias vai ser o quê? A frustração. Tudo que você deposita o seu amor nesse mundo, ali na frente, né, aquilo é perdido, ou uma pessoa morre, ou você já não tem mais interesse por aquilo, você vai se frustrando, aí sua mente vai querer buscar outra coisa para amar, outra pessoa, outra situação, outro lugar, e vai acontecer a mesma coisa. Tudo vai perder a graça, o sabor. Depois vem a morte, né? E tira tudo da sua vida. Todos os seus ideais, seus sonhos, seus valores, suas crenças, tudo isso é retirado pela morte. Aí Krishna, ele vai te dar a oportunidade de você vir de novo
né? Quem sabe ter um contato com o Bhagavad Gita ou com um devoto puro, ouvir essas instruções e finalmente aceitar que, ó, realmente não quero mais ficar vivendo nesse mundo desse jeito arrastado, né? Essa rotina que, quando eu observo o mundo, eu vejo que está todo mundo sofrendo, todo mundo se lamentando, o mundo sempre parece que está num grande caos, né? E o seu interno vazio, vazio, né? Você se identificando com esse corpo material. Essa é uma situação onde você está morto assim, em vida, está morto em vida. Vida humana significa que você desperta, você vai fazer o sacrifício para recuperar sua consciência espiritual e se conectar com Deus, certo? Isso aí é a vida humana. Se você não está fazendo isso, você está vivendo uma vida animalizada, né? Uma vida instintiva, onde você só quer desfrutar, sobreviver e aparecer no mundo. Né? Aparecer no mundo porque você está no falso ego. Então, quando você serve a Krishna, você fica humilde. Humilde, vive uma vida plena, feliz, tranquila. Não está querendo inventar história para buscar milhões de coisas, de experiências para encontrar essa experiência que você acha que você vai ser feliz e que na verdade só traz, né, frustração, certo? Então o fruto de adorar a vida material é você sempre bater com a cara na porta, né? Ok? Então Krishna ele está explicando assim, né? Krishna falando assim, ó, se você estiver comigo, você vai estar em júbilo, nesse verso que nós acabamos de ler. Você vai estar em júbilo. Olha que coisa incrível, né? O próprio Deus está falando isso. E não é isso que a gente quer? Estar bem, júbilo, em alegria, né? Porque quando você encontra a vida da a sua vida, né, vai de 110 volts para 330 volts. Você fica, uau, agora eu encontrei a raiz, né, da existência. E você vai conhecer, não é só saber, você vai conhecer. É isso que Cristo não está falando que vai acontecer. Temos que botar fé nisso. Ou você quer seguir mais milhões de vidas aí, nessa mesma rotina, toda a vida que você voltar, vai ser essa mesmice, certo? Então o Cristo não está falando, né? Quando ele vai falar assim, quando o seu coração encontrar o meu amor, que aí reside, né? Aí dentro desse seu coração esquecido, você vai saber o que é a verdadeira felicidade. A felicidade é uma expressão do espírito, não é uma expressão da mente, não está relacionado com objetos materiais. A felicidade na sua vida só vai acontecer quando você encontrar esse amor que você tem por Deus. Essa é a tônica, né, da chamada vida espiritual. Então o Krishna está falando, mas se você não dá esse passo importante, né, da rendição, para interagir com o amor supremo dele, né, então você não vai encontrar essa verdadeira felicidade. Então o Krishna ele fala, né, o que eu posso fazer a não ser esperar? Porque Krishna ele respeita seu livre-arbítrio. Então ele está aqui, então eu vou esperar. E o meu amor por você é paciente pela eternidade. A paciência de Deus tem que ser infinita diante da sua ignorância, do seu orgulho, do seu falso ego. Mas ele vem amorosamente aqui, está sempre explicando, né? Esperando que um dia você realmente aceite, né, o que ele está falando. Então, nesse verso, né, Krishna ele está mostrando diretamente que ao estarmos com ele, seremos o quê? Iluminados em nosso caminho, na jornada desse universo.
Não é possível haver luz na sua vida se você não está com Deus, né? Sem Deus você está nas trevas. É igual o sol, né? Quando você está no sol, sob, né, na presença do sol, não há escuridão. Quando você está, por exemplo, no sol do meio-dia, assim, aquele sol bem quente, assim, né, você está sentindo toda a energia do sol e seus olhos estão observando tudo. Mas se você está dentro de uma caverna ou está perambulando só à noite, né, no mundo, então você não vai enxergar, né, a realidade. Quando você encontra Deus no seu coração, imediatamente o sol da percepção divina, que é natural do Espírito, acontece na sua vida. Certo? Então, Krishna está falando desse verso, né, que seremos iluminados. E Krishna ele também fala, eu vou inspirar vocês com a sabedoria, né, porque Krishna em nosso coração ele é onisciente. E de acordo com a posição, com o tempo da nossa consciência nesse mundo, ele vai nos dar a sabedoria para a gente saber qual direção devemos tomar. Essa é a vantagem de estar conectado com Deus no coração. Porque como você pode tomar uma decisão inteligente vivendo, né, no modo da ignorância ou no modo da paixão, vivendo aqui sob o ditame da energia material. Se você é ignorante, a sua decisão é falha, né? Então, Krishna fala, se você estiver comigo, com certeza eu vou te direcionar. Você vai saber como. Não precisa nem perguntar como que isso vai acontecer. Pode deixar que você vai saber. Porque aí é intuição. Você tem um instrumento em você que é despertado quando você se une a Deus. E naturalmente você vai saber como proceder, o que fazer, o que sentir, o que pensar. A voz de Deus vai estar em segundo plano, sempre atuando durante o seu movimento, né, nessa experiência atual terrena, nessa forma humana em que você está. Porque Krishna ele está nos conduzindo de volta à sua morada eterna. Nós não estamos aqui nesse mundo para fazer recreação, para passear, para ficar tentando desfrutar inúmeras experiências materiais. Nós estamos aqui nessa forma humana, se a atingimos com a devida consciência, para entender que temos que trabalhar para voltar para o reino de Deus, que no momento se encontra em nosso coração, Deus presente. Então você vai para dentro do seu coração, fica com Deus até o momento da morte, e quando você se libertar dessa forma humana, ou abandonar essa forma, você volta para o mundo de Deus, porque você esteve o tempo todo pensando em Deus, enquanto estava aqui nessa experiência da forma humana, nesse mundo material. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita, quando ele fala, pensa sempre em mim, adora-me, torna-se meu devoto, para que na hora da morte eu possa te levar de volta para a minha morada suprema. Como é que você vai conviver com Deus no mundo espiritual se você não sentiu a presença dele aqui nesse mundo? Coisas evidentes, né? É igual o karma, por exemplo. Por que eu estou com esse karma aqui falando coisa espiritual? Porque na vida passada eu aprendi coisas espirituais, já vim com uma bagagem para fazer, por exemplo, uma palestra igual essa aqui, com Deus dando uma inspiração no coração. Certo? Então eu estou na situação de onde eu vim da consciência passada. E também tenho karma material, positivo e negativo. Mas eu só estou aqui podendo falar porque faz parte de um contexto de uma consciência que eu adquiri numa forma humana anterior. E nessa eu estou trabalhando cada vez mais para estar fixo, né, nos pés de lótus de Deus, entendendo mais profundamente quem é o Senhor Supremo, quem é o Senhor Krishna, cantando o seu santo nome, para criar uma oportunidade, um benefício para mim mesmo, né?
Quem não quer ir para um mundo onde tudo é eterno, consciente, pleno de felicidade, de bem-aventurança, relações perfeitas? Quem é que não quer ir para um mundo desse? Um mundo sem ansiedade, onde tudo é benefício, né? Benefício supremo em tudo. Por que eu vou querer ficar aqui nesse mundo que é um mundo de sofrimento, de misérias, de identificação com corpos materiais, com essa carne que está envelhecendo, adoecendo, vive num sistema de demoníacos onde sempre há muita ansiedade, medo, insegurança, todo mundo competindo, não há fraternidade, né? Eu estou falando, no caso agora, que nós estamos em Kali Yuga, que é exatamente isso. Então por que eu vou continuar aqui, né? Se eu tenho essa oportunidade de agora usar, né, a minha inteligência para voltar para Deus, né? Então, pense nisso, né? Trabalhe, né? Se qualifique para você voltar para a morada eterna de Deus, né? Onde Krishna está lá em Vrindavana, participando com seus devotos. Também há vários planetas lá, Vaikunta, né? Que são planetas dominados pelas expansões de Krishna. Até em lugar, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, né? Dizia o mestre Jesus. Mas você está morando aqui na energia material. É uma energia prisão, certo? Mas também é uma energia escola. Depende de como você quer estar aqui. Você quer aprender sobre Krishna, voltar para a morada, ou você quer esquecer de Krishna e ir para outra prisão, né? Para outra cela. Vai depender de você. Então é isso que você deve saber. E por isso você tem que se render a esta voz divina no seu coração. Quando você está lendo o Bhagavad Gita, por exemplo, é Krishna falando de dentro do seu coração. Para Krishna não tem diferença do lado de fora ou do lado de dentro. Quando você lê o Bhagavad Gita, é ele mesmo falando dentro do seu coração. E aí quando você está rendido a Deus e lê o Bhagavad Gita, aí Krishna ele complementa a sua inteligência com essa intuição, que você vai compreender o que significa, a sua sensibilidade vai aumentar, o seu amor vai aumentar, certo? Então você tem que se render a essa voz divina no seu coração. Então, qual é, né, a dificuldade das pessoas entenderem isto, né? Por mais que a gente fale, quando o próprio Deus vem e fala isso, assim, tem um problema assim, de você aceitar as palavras de Deus e começar a colocar em prática na sua vida aquilo que Krishna está pedindo para a gente, né? Tem que perguntar assim, por que as pessoas insistem em viver sofrendo e infelizes se Krishna vem e dá, né, a resposta, a saída, a situação em que todas as pessoas podem ser felizes? O Bhagavad Gita é o manual para a gente aprender a sair da ilusão. Mas aí a pessoa cria filosofias ilusórias, né, dentro das concepções caprichosas dela, de que eu aceito Deus se for assim, ou se for de outra maneira, tal, tal. E Krishna não é assim, né? Você tem que aceitar a autoridade suprema e experimentar isso. Experimenta para ver se vai ou não vai nascer a felicidade no seu coração. Então Krishna ele dá essa promessa. Esse verso aqui é uma promessa, né, de que nós vamos ser felizes se nos rendermos a Ele. Então dessa maneira, né, rendidos ao Senhor Krishna, nessa Kali Yuga, ao santo nome do Senhor, né, o Mahamantra Hare Krishna, nós vamos ser luzes, né, lindas nesse planeta. É isso que ele está falando nesse verso. Vocês vão ser luminárias, né, seres de luz nesse mundo. Claro, né, você está rendido a Deus, ele é a voz do seu coração, ele é o olhar do seu coração, né, os sentidos divinos começam a se manifestar através de você. Então nós seremos o quê? Como Krishna diz, né, no verso, nós seremos o quê? Instrutores abençoados com a potência divina em nós.
Iremos falar, né, para os nossos irmãos as palavras que o próprio Deus falou com a sua autoridade. Krishna vai nos dar a potência para instruir, para dar aquela energia onde as pessoas que estão ouvindo a nossa voz possam tomar essa atitude logo, né? Quanto antes melhor, de sair dessa posição duvidosa, de medo, do desconhecido, né? Como se Deus fosse um desconhecido. Na verdade, você esqueceu até o seu próprio eu, né? O seu espírito, seu eu real. Temos que arriscar, né? As trevas, e Krishna está falando, né, que as trevas e a ignorância vão embora quando a nossa percepção estiver iluminada. Você não vai ser mais enganado, manipulado. Você vai entender tudo, porque Krishna ele vai te dar a inteligência para você não ser mais um coitadinho, né, desse mundo aqui, se lamentando o tempo todo, vivendo nessa agonia, certo? É igual como fala, né, o Mestre Jesus, né, estaremos nesse mundo, mas não seremos desse mundo. Aí você vai estar aqui, caminhando de boa, mas você sabe que você, da onde você é, né? Que aqui é só um estágio. Então nós seremos o quê? De Krishna. E saberemos muito bem a nossa posição de amor por aqui para servir, né, aos outros espíritos adormecidos, que você vai poder fazer além disso, de tentar dar a palavra, né, de Deus às pessoas que estão sofrendo. Se você está feliz, você quer que as outras pessoas sejam felizes. Porque quando uma outra pessoa desperta a sua felicidade diante daquilo que você passou para ela, você fica mais feliz ainda. E Krishna também é assim. Quando você desperta e se rende a ele, Krishna fica mais feliz ainda. Porque ele veio aqui e passou esse conhecimento, e você só está repetindo o processo, né? Então a ideia é que você se ilumine e deixa Krishna te dar potência para você instruir de tal forma que a sua energia convença de alguma maneira, né, sem imposições, sem estabelecer medos, no coração daquela pessoa. E ela aceite a sua palavra, né? Que Krishna estimule essa outra pessoa de dentro do coração dela a aceitar aquilo que você está falando. Certo? Então é isso que a gente tem que fazer, né? Servir aos espíritos adormecidos desse mundo. Porque aí você já atingiu a posição que Krishna quer que você fique. E aí é muito ruim, né, você caminhar nesse mundo tendo a solução mais fácil, mais simples, e ver que as pessoas às vezes não querem aceitar isso, né, porque tem as suas crenças, ou as suas religiões, seus ideais, os seus sonhos nesse mundo, e você só passa a autoridade do Bhagavad Gita. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, não ouve, né? Nós somos eternos espiritualmente. Tem muita vida para você ficar aí dentro desse mundo material, de uma forma miserável, até que vai chegar uma encarnação que você vai ter que aceitar o que Krishna está falando. Porque Krishna ele fala que ele sempre volta e sempre repete esse conhecimento do Bhagavad Gita. Raja Guhyam, Raja Vidyam. Esse conhecimento é o conhecimento real. É o conhecimento mais confidencial do universo. Krishna fala, ele, em primeiro lugar, o Deus do Sol, que é o gerenciador, né? Gerencia toda a estrutura planetária aqui. Temos que acordar, né? Então esta é a dádiva que devemos obter enquanto estamos aqui na forma humana, e nos qualificarmos para abandonar essa forma humana e voltar para a morada divina, que é plena de bem-aventurança. Por isso é dito, né? Renda-se agora, não espere mais, cante e seja feliz.
qual é o problema, né? Então esse é o verso de hoje, é um verso muito bonito, é um verso carinhoso, onde Krishna amorosamente, né? Então eu vou ler de novo, aí vocês vão sintetizar tudo o que nós falamos até agora. Então Krishna está falando: conservando-me sempre em suas mentes e fazendo a sua vida confluir com a minha, glorificam-me constantemente, regozijam-se e são felizes. Eu, de contínuo, os ilumino e inspiro, e eles instruem uns aos outros, e com a luz do seu espírito dissipam as trevas e a ignorância do mundo exterior. Né? Então Deus, ele é muito especial, né? Vamos dissipar essas trevas aí logo quanto antes, enquanto temos esse conhecimento todo à nossa disposição. Ok? Então espero que vocês tenham gostado da aula. É com muito carinho, com muita gratidão, né, que a gente está aqui sempre unido, né, tentando manter essa consciência de estar fixo na divindade e passar essa vida humana de uma forma feliz. Viva, né? Sermos vivos na nossa disposição aqui nesse planeta, expressando, né, a alma suprema, o amor divino em nós, e assim estando em harmonia completamente na relação com esse mundo, com as pessoas, com os lugares, com as situações, sem ansiedades e em paz interna, né? Essa paz que transcende o entendimento. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo! Gostou?